Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Oi, para você que está chegando agora, para você que super ama o podcast, mas talvez ainda não experimentou esse bate-papo gostoso com a gente. Você gosta de ler a Bíblia? Talvez começou a ler a Bíblia, mas tem achado algumas coisas assim extremamente difíceis? Esse é o nosso Bíblia Fácil Podcast. Você já pode puxar a sua cadeira, sentar, tá em viagem? Que bom! Nós vamos juntos com você para falar sobre temas especiais e, é lógico, sempre motivar o seu coração para ter Jesus em primeiro lugar na sua vida. Hoje o nosso tema tá mais que especial. Deixa eu te perguntar, você já frequenta uma igreja? Será que de fato qualquer igreja serve? Não é placa que salva, é ter Jesus no coração. Isso e muito mais a gente conversa começando agora, mas você sabe, nunca estou sozinha. Ele está comigo, o pastor Felipe Amorim. Seja muito bem-vindo. E aí, Axa, tudo bem? Olha, é bom estar aqui com você de novo, com o pessoal de casa que está ouvindo, ou que está no Interplay ou no YouTube, nos vendo aqui no nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é importante, né? Porque no Brasil, eu estava lendo, acho que ontem, tem mais instituições religiosas do que instituições educacionais e hospitalares. Ou seja, tem mais igreja que hospital e escola no Brasil, né? Somado, dizia lá a estatística que eu li, né? Somando hospitais e escolas, ainda não dá o número de igrejas no Brasil. Então, como é que a gente escolhe uma igreja? Como é que a gente identifica quais são as características de uma igreja que vale a pena ser frequentada? Tudo isso a gente vai discutir aqui, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos aqui um amigo, um pastor, um cara altamente inteligente, que às vezes eu invejo, confesso, pequei, né? Um cara assim, ó, da lógica, da matemática, da programação e também da teologia. O pastor Natanael. Pastor Natanael, seja bem-vindo ao nosso podcast, amigo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. Depois de uma apresentação dessa, eu nem sei o que eu faço agora, o que eu falo. Então, para quem não te conhece, se apresenta aí. De onde é que você vem, onde é que você nasceu, onde você estudou, o que você estudou? De onde nasceu, né? Essa é porque eu quero pegar essa parte. Entendi, eu percebi. Bom, meu nome é Natanael, sou pastor aqui na Rede Novo Tempo. Eu sou do Acre, sim, o Acre existe. Eu vim de lá, eu posso provar que ele existe. Existe, gente. Eu sou um fruto dessa terra e hoje a gente está aqui na Rede Novo Tempo, trabalho na área de evangelismo digital. Eu também sou formado na área de sistema de informação, então eu junto aí um pouquinho da tecnologia com a teologia para poder a gente pregar o evangelho aqui na Rede Novo Tempo. De forma bem específica, bem pontual, eu trabalho com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual aqui da Rede Novo Tempo. Pois é, eu ia falar isso. Você já ouviu falar da Esperança? Esperança é a nossa instrutora bíblica, dá estudo bíblico para 10 mil por dia? Mais ou menos isso. Mais ou menos uns 10 mil. Vamos ser modestos. Pessoas. Uns 10 mil. Uns 10 mil. É mais, né? E o Natanael é o pai da Esperança, ou é porque ele tem uma paternidade compartilhada, né? Mas é um dos pais da Esperança e é talvez a nossa maior fonte de pregação bíblica hoje. Eu acho que superando a TV, superando a rádio, superando as redes sociais, é a esperança, né? A esperança é um negócio que inclusive está sendo espalhado pelo mundo aí, né? Mas hoje a gente vai falar de esperança também, mas não da esperança, né? Vamos falar sobre igreja. E a gente vai orar. Vamos orar, Axa, para a gente começar? Natanael, você pode orar para a gente? Posso sim, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, nós invocamos aqui a Tua presença, nós pedimos, Deus, a Tua direção aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, e também que o Senhor seja, Deus, com aqueles que nos estão vendo ou ouvindo. Nós te pedimos, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer dar o pontapé inicial aí, Axa? Quer começar com alguma pergunta? Você tem alguma provocação pra gente? Você tá ficando mestre nesse negócio aí. Não é, pastor? Olha, tá vindo cada pergunta, como diz o Leandro Quadros e o Tito, capciosa. Eu quero, primeiramente, pastor, convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo para participar com a gente. Esse bate-papo, ele só fica realmente gostoso quando você envia suas mensagens para a gente. Às vezes é uma dúvida, pastor, que a pessoa tem já há vários anos, pastor Natanael. E agora, o que eu faço? Para falar com o líder da minha igreja, eu tenho vergonha, estou vendo ele. Mas aqui você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp no 12981510081. Pastor Natanael, a Flávia Valença, de Campinas, ei Flávia, tudo bem? Ela já começa dizendo assim, ó, eu não gosto de igreja, sinceramente. Pronto, ela está sendo sincera, não gosto de igreja. A minha família perdeu tudo o que tinha em nome da igreja. Acho que Deus não mora num lugar.
Tipo assim, Deus mora na igreja, eu tenho Aham. que ir, tudo eu tenho que dar para a igreja. Como que é isso? E aí, pastor? Então, esse trauma aí é um trauma real, né, Natanael? É verdade. Olha, fala aí, comenta depois eu quero comentar. Comenta depois eu As quero combinar um perguntas negócio. começaram. Já começaram, ele já passa a bola pra cá. Não, comenta aí, depois e eu quero você comentar um vê negócio. que quando o pastor Felipe Amorim meio que dá uma coçadinha assim, ele já tá pensando em vários textos bíblicos, tá? Ele já tá ali sistematizando a Sim, resposta dele. sim. Mas realmente é um fato... Desculpa o nome dela, eu esqueci. Flávia Valença. A Flávia. Flávia e todos os outros, né, que estão acompanhando a gente, infelizmente, esse é um trauma que muita gente realmente passa, realmente enfrenta. Nós precisamos ser honestos e sinceros que, de fato, há algumas igrejas, a gente não está falando de placas, de nada disso, mas, de fato, há algumas igrejas que elas, ao invés de pregar o evangelho e ao invés de pregar a palavra de Deus, é difícil falar sobre isso, mas isso existe. E ao invés de pregar a Bíblia ou de pregar a palavra de Deus, eles acabam sendo um pouco mais humanistas, pregando questões um pouco mais voltadas a uma prosperidade, a uma teologia de prosperidade, que nós não encontramos essa teologia da prosperidade na Bíblia, que por eu aceitar o evangelho, por eu aceitar a Deus, eu vou ser rico, ou coisa do tipo. Uhum. E às vezes muita gente é levado ou tentado a dar tudo o que tem, para que depois possa receber, enfim, há várias formas disso ser disseminado, disso ser ensinado. É bem verdade que em um momento, lá se a gente for lá em Mateus, em uma conversa que Jesus tem com o jovem rico, Jesus diz para ele assim, olha, você precisa dar tudo o que você tem. Mas é um contexto diferente, é uma situação... Foi específico para ele. Para ele, porque ele tinha um problema relacionado à adoração, às posses, aos bens materiais. E às vezes isso, inclusive essa conversa, esse diálogo é usado como um argumento para que isso possa ser feito, mas a Bíblia precisa ser também devidamente interpretada e as situações, o contexto precisa ser devidamente entendido, né? Esse exemplo que você deu é legal porque aí você está em Lucas 18, que é do jovem rico. Em Lucas 19 tem a história de outro rico, que é Zaqueu. E Jesus não pediu para ele dar tudo. É verdade. Entendeu? Então, aquela foi uma questão específica. Mas eu queria falar um pouquinho com a Flávia aí, sobre esse assunto que ela destacou. E eu vou dizer para a Flávia e para os outros, para quem está nos ouvindo, o seguinte: que se só existissem algumas igrejas que existem aí, eu também odiaria a igreja. Porque tem algumas igrejas que são realmente como ela descreveu aí. A igreja, ela está ali para, de alguma forma, lucrar financeiramente com a vida do fiel. E se aproveita de pessoas que estão ou debilitadas espiritualmente, debilitadas emocionalmente, debilitadas na sua vida como um todo, e fazem um apelo que vai muito... que mexe com as estruturas psicológicas da pessoa. Então, a pessoa está com necessidades financeiras e vem lá um líder religioso e diz assim, ó, se você der o seu carro para a igreja, então Deus vai te devolver 2 carros. A grande questão é que nós precisamos procurar uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. E, infelizmente, existem muitas igrejas que estão por aí, que, como dizia um amigo meu, são pequenas igrejas, grandes negócios, né? Porque estão por aí para realmente ganhar dinheiro das pessoas. E como é que eu diferencio isso? Eu diferencio essas igrejas a partir da palavra de Deus. E eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 7, dos versículos 20 a 23, porque alguém pode estar nos escutando dizendo assim, eu já matei essa história aí, a Novo Tempo é da Igreja Adventista, e eles estão querendo dizer que apenas a Igreja Adventista deve ser frequentada e que todas as outras são erradas. Não estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer é que existem igrejas que são falsas, movimentos religiosos que são falsos, e quem disse isso? Foi Jesus Cristo. E eu vou ler aqui Mateus 7, 20 a 23, que diz assim, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nas versões bíblicas mais próximas do original, a última palavra e a última frase é vocês que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é a tradução da palavra grega anomia, que seria
a e nomos, né? A negação da lei de Deus. Então, o que Jesus está falando aqui é que, ó, tem gente aqui nesse movimento que ele está falando, né? E Jesus está falando numa visão escatológica, né? Profética, lá para o final dos tempos, que no final dos tempos teria um grupo de pessoas que diria assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós, o que ele fala aqui, ó? Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios e realizamos muitos milagres em teu nome. Então veja, 3 coisas que impressionam. E que muita gente já toma como sendo a característica da igreja. Cara, isso aqui é muito importante que você falou, Natanael, porque algumas pessoas dizem assim: eu vou para uma igreja que tenha milagres. Eu vou para uma igreja que tenha poder do Espírito Santo, que expulse demônios, não sei o quê, que faça milagres, que profetize. E quando Jesus estava falando das características das igrejas falsas nos últimos tempos, ele destacou 3 características: profecia, exorcismo e milagres. Não é que essas coisas não existem na igreja verdadeira. O que ele está dizendo é que os movimentos falsos dariam ênfase nessas coisas. E qual seria a característica que falaria de uma igreja real, verdadeira? A última frase que eu falei para vocês: afastem-se de mim, vocês que praticam a anomia, a iniquidade ou praticam o mal. Ou seja, quando a igreja se afasta da Bíblia, ela se torna um movimento falso. Porque não adianta falar do nome de Deus, fazer coisas miraculosas, se não segue o que a Bíblia diz. Então, dá até pra gente acabar o podcast aqui. Tá quantos minutos? 10 minutos, né? Vamos acabar o podcast agora. Assim, ó, como é que eu faço para identificar a igreja verdadeira? É só comparar com a Bíblia. Se a igreja segue tudo o que a Bíblia diz, ela é real. Se a igreja nega alguma coisa da Bíblia ou escolhe partes da Bíblia, ela pode ser um movimento falso. E aí o Natanael destacou aqui um dos movimentos que a gente tem hoje, que é a tal da teologia da prosperidade, né? E a teologia da prosperidade, Natanael, mexe com uma área muito sensível do ser humano, que é a questão do dinheiro, né? A ganância. É interessante que essas igrejas alimentam a ganância do povo, né? E eu tava pensando, não pensei especificamente na questão da ganância, mas nós, seres humanos, nós temos algumas tendências. Uma, de sermos imediatistas. Outras, de recebermos quando a gente faz alguma coisa. Então, a gente quer ganhar alguma coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, de que você vai ser rico se você aceitar Jesus, para minha natureza humana, isso é muito bom. Uhum. Então, isso vai arrastar. Porque eu vou... Bom, quem não vai querer, né, ganhar um pouquinho mais? Quem não vai querer ali certos benefícios financeiros? Uma outra questão que nós, seres humanos, temos uma tendência a valorizar é tudo aquilo que tem um forte envolvimento emocional, um forte envolvimento, um forte impacto emocional. Então, exorcismos, milagres, e esses aspectos, eles acabam trazendo isso. Então, isso, de alguma forma, meio que acolhe. Logo, isso pode ser muito bem utilizado, porque, assim, se nós aqui sabemos disso, quanto mais Satanás, quanto mais o inimigo de Deus. Ele sabe perfeitamente como nós somos, como é a raça humana, porque, enfim, ele já tem alguns anos por aqui, né? Então ele conhece muito bem isso e ele pode muito bem usar dessa estratégia para poder aplicar em igrejas que não são verdadeiras. Eu já assisti a alguns cultos em outras denominações, logicamente, nem cabe ficar mencionando nada aqui de nomes ou placas, mas eu já participei de alguns cultos em que, literalmente, o culto, de ponta a ponta, a Bíblia não foi aberta. Simplesmente a Bíblia não foi aberta. Foi ali uma mensagem que tinha, às vezes até uma mensagem impactante, sabe? Assim, uma mensagem interessante do ponto de vista humano, que me acolhe, que me faz um carinho. Mas e a Bíblia? E a Bíblia? Nada, não foi aberta. Então, esse é um ponto muito importante. No púlpito da sua igreja, da igreja que você frequenta, o que é mais falado? É mais falado da Bíblia ou de experiências pessoais? Não tem nada de errado eu contar uma história, ou trazer uma experiência, uma ilustração, de forma nenhuma. Agora, qual é o objetivo disso? Será que o objetivo é ensinar ou impactar? Porque quando a gente vai para o púlpito, a gente precisa ensinar a igreja. A igreja precisa aprender da palavra de Deus. Eventualmente, as pessoas vão ser impactadas. Só que o meu objetivo não é impactar. Quem tem que impactar é o Espírito Santo. O meu papel é ensinar a Bíblia, trazendo ilustrações, sendo didático, contando algumas histórias, tudo bem. Mas qual é o meu objetivo? Impactar ou ensinar?
Cara, isso é muito importante. Por isso que eu disse que a gente podia acabar o podcast, viu, Rafa? Porque se a pessoa... Mas eu quero mais. Se a pessoa entender que o critério de julgamento de uma igreja é a Bíblia, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto. E eu queria entrar nesse ponto aqui, gente. Tem muita gente escolhendo a igreja a partir do que gosta. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava escolhendo uma igreja e ela dizia assim, pastor, eu ainda não encontrei uma igreja que eu goste. E aí tem hora que a gente precisa falar as coisas e precisa falar as coisas com carinho para as pessoas, né? E aí eu tive que dizer para ela assim, olha, mas não é esse o critério. O critério não é a igreja que eu gosto, é a igreja que Deus gosta. Né? E quando a gente escolhe a igreja que Deus gosta, às vezes a gente ouve coisa que a gente não gosta. E a Bíblia, queridos, não foi feita para afagar o nosso ego. Não foi. Porque se a Bíblia tivesse sido feita para afagar o nosso ego, tinha que tirar alguns textos da Bíblia. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, versículo 16 e 17. Jesus diz assim, você não sabe, igreja de Laodiceia, você é pobre, miserável, cego e nu. Então, a Bíblia não foi feita para afagar nosso ego. Lá em Hebreus capítulo 4, Paulo diz que a palavra é espada de 2 gumes que divide juntas e medulas. Eu nunca vi uma espada entrar sem ferir. Fazendo carinho, né? A espada entrar, vem cá que eu vou te mostrar que você é a coisa mais querida, a coisa mais lindinha de Deus. Toma uma facada, né? Você não faz isso. A espada fere. E quando Deus fere a gente, ele fere para curar. Ele fere, é como se fosse uma cirurgia, né? Ele abre a gente para poder tirar aquilo que é ruim. Então, o critério de você ir para uma igreja porque você gosta da música, gosta do culto, gosta do não sei o quê, esse é um critério muito fraco. Porque na igreja só tem uma plateia. E eu gosto de falar esse negócio porque às vezes a gente vai... Você é pastor, Natana, você já ouviu assim, vou assistir o culto. Vou para a igreja assistir o culto. Gente, a gente não vai para a igreja assistir o culto. Só tem uma plateia na igreja. Quem é a única plateia da igreja? É Deus. Só tem uma pessoa assistindo o culto na igreja. Ou deveria, né? Só tem uma pessoa que deveria assistir o culto na igreja. É Deus. Por quê? Porque todos os crentes vão para a igreja para adorar a Deus. O culto é para Ele. Até quando nós estamos ouvindo a mensagem da Bíblia para nós, tem que ser em louvor a Ele. Por isso que o compromisso é com a palavra de Deus. Então a gente não tem que ir para a igreja para gostar da música. Eu vou para aquela igreja porque eu amo a música. Você tem que perguntar, eu vou para aquela igreja porque Deus ama a música que é tocada naquela igreja? Deus ama a forma de adoração? E a Bíblia fala sobre tudo isso, né? Então, o critério de eu vou porque eu gosto é um critério fraco, né, Natana? E eu tava lembrando de duas situações. Uma foi com uma pessoa que eu tava conversando, e aí a gente falando exatamente sobre igreja. E essa pessoa disse assim, não, eu não vou pra tua igreja, não. Eu vou ficar na minha igreja mesmo, porque lá na minha igreja eles me deixam beber. Uau! Pois é. Então, assim... não tem nenhuma vontade de ser transformado. E a outra coisa que eu tava lembrando foi de um podcast que eu tava ouvindo. Era uma conversa, era um pastor, eu não sei qual era a denominação dele, e eles estavam falando sobre homossexualidade nesse podcast. E a conversa tava girando em torno disso, e era um pastor que ele era muito respeitoso, mas bíblico. E isso acaba que, para algumas pessoas, acaba ferindo. Mas assim, ele era muito respeitoso, mas trazendo um contexto bíblico relacionado à homossexualidade. E o apresentador do podcast, ele estava falando sobre o pastor falando sobre salvação, sobre compromisso, vários aspectos assim, e o amor de Deus. E o amor de Deus pelo ser humano. E ele falando aqui o amor de Deus, e o apresentador interrompeu e disse assim, mas esse amor não passa por me aceitar como eu sou? E na hora ele para pro apresentador, ele fez toda uma estratégia de oratória, sabe? Assim, ele parou, respirou, olhou no fundo dos olhos e disse assim, não. Aí o apresentador já ficou tipo... Como assim? Que é isso? Todo mundo fala que Deus é amor. Ele disse assim, Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você está para levar você a um lugar onde ele vai transformar você em alguém que você de fato é. Cara, quando ele falou isso, eu voltei e fiquei ouvindo, sabe? Deus não aceita nem a mim nem a você como nós somos. Deus recebe
Deus recebe a cada um como nós estamos. Não importa como você esteja agora. Mas o objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa melhor. É transformar você. Agora, se nós vamos a uma igreja, por exemplo, que não fala dessa transformação, que não fala dessa mudança, que impacto o evangelho causou na minha vida? Se eu não fui transformado, se eu não tô ficando cada vez mais parecido com o meu mestre, porque, em teoria, deveria ser Jesus o meu mestre, aquele que eu sigo, aquele em quem eu me espelho. Agora, se eu não tô sendo transformado para viver como Jesus, para parecer com Jesus, de que adiantou esse evangelho? É mais uma moda, né? Todo mundo fala de Jesus, usa a camiseta de Jesus, tá na moda e eu vou junto. Eu tava pensando aqui, lembrando do grupo de Atos capítulo 19, tinha um grupo de gente fazendo exorcismo lá, né? E aí eles descobriram que Paulo fazia exorcismo mais forte que eles, né? E eles disseram assim, não, então vamos fazer como Paulo fazia. Só que a gente não conhece Jesus, então a gente vai fazer assim. Eles expulsavam os demônios dizendo assim, demônio, você vai sair em nome de Jesus a quem Paulo prega. Lá em Atos 19, isso. E aí os demônios zombaram deles e bateram neles, e enfim. Porque não dá para você falar de Jesus por tabela, né? Ou você conhece ou você não conhece. Então, eu acho que ficou bem claro, assim, esse primeiro ponto, que nem toda igreja serve. Se você quer uma igreja bíblica, nem toda igreja serve. Ela precisa seguir o que a Bíblia diz. Agora, eu queria levantar um outro ponto aqui, Axel. Você quer... Antes, eu só queria fechar. Bom, pelo menos da minha parte, fechar um pontinho que eu quis. Eu pensei aqui em uma ilustração, né? Claro. Ainda falando aqui com a Flávia Sim. e aqueles que têm a mesma dúvida relacionada à Flávia. Aqueles que têm, bom, só para relembrar, né, se alguém por aí perdeu esse ponto, sobre essa questão de ter certos traumas com a igreja e tudo mais. Não tô aqui fazendo propaganda de marca nenhuma, mas digamos que eu fui em uma loja e eu comprei um tênis da Adidas falso. E esse tênis da Adidas falso, ele, depois de um mês, ele já rasgou e tal, e eu já não consigo mais usar. De quem é a culpa? É da Adidas? Não. Cara, fantástico isso aí, André. Se eu trago isso para a igreja e eu me desiludi com uma igreja falsa, uma igreja que não ensina a Bíblia, uma igreja que ensina o que eu quero ouvir, que faz carinho no meu ego, e depois eu me decepciono com ela por alguma razão, a culpa é da igreja? Aí eu falo da igreja verdadeira, da igreja de Deus. A culpa não é da igreja de Deus. A culpa é daquela igreja que fez aquilo e... Desculpa falar isso, mas de você também, porque decidiu ir para um lugar que simplesmente fazia um carinho em você, mas não ensinava você a Bíblia e não ensinava você o processo de transformação que você precisa viver. É isso aí. Editor, vi um corte aí, editor. Mas pastor, eu acho que é muito importante. Antes do senhor levantar aí, pastor Felipe Amorim, olha só o que o Joab da Flórida, dos Estados Unidos, aí, Joab, Eita, muito nós obrigada. somos internacionais, hein, gente? Ele diz assim, ó, eu já critiquei, ele traz o nome, tá, de uma igreja. Eu já critiquei a igreja adventista porque achava que era uma seita. Mas depois de ver que na igreja que eu fazia parte tinha tratar o pastor como um segundo Deus, eu entendi que talvez eu estivesse errado sobre o que pensava a respeito da igreja adventista. Hoje acompanho a Novo Tempo e tento aprender com vocês. Essa história da igreja adventista como seita, ela tá bem difundida por aí, especialmente por pessoas que não conhecem a igreja adventista, né? Então, é importante as pessoas que não conhecem conhecerem em documentos primários, né? Porque realmente tem muita gente por aí falando coisas que não são verdadeiras. Eu até indico o livro Nisto Cremos. Pastor, não tenho dinheiro para comprar livro. Deixa eu contar aqui para a CPB não escutar, mas está disponível na internet. Você encontra na internet aí de graça. Sim. Livro Nisto Cremos, né? Lá tem as 28 crenças fundamentais da igreja adventista. Você vai conhecer, você vai ver que não tem nada de seita. Agora, eu puxo, ou reforço o ponto que a gente estava falando com a fala aí do Flávio. Flávio, não? Flávia. A Flávia. Não, e o rapaz que você falou? O Joab. Né? Joab. Que realmente, quando você vai conhecendo a Bíblia, você vai acabar desmascarando aquilo que é falso. Eu sempre lembro do que os bancos fazem, né? Ou faziam, né? Não sei se ainda faz, porque agora ninguém nem mexe com dinheiro, né? Pelo menos não físico, né? Uhum. Mas antigamente, como é que os bancos faziam com os seus funcionários novos? Especialmente o pessoal que trabalhava no caixa. Eles davam uma aula sobre
quais as características da nota verdadeira, da cédula verdadeira. Então, a cédula verdadeira tem essa marca d'água, tem essa textura e tal, não sei o quê. E eles faziam o funcionário novo conhecer todas as características da nota verdadeira. Por quê? Porque conhecendo a nota verdadeira, eles identificariam a nota falsa. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer quando a gente fala de igreja. A gente precisa conhecer biblicamente as características da igreja verdadeira para que a gente possa conhecer a igreja falsa e não sermos enganados. E aí, o senhor tocou justamente na questão aqui da pergunta do Pedro Matias. Como eu consigo diferenciar esses movimentos sendo é de Deus, não é de Deus? Porque se algumas igrejas são falsas, o que será de todas as multidões que estão nessas igrejas acreditando de forma até fiel? Está ali sendo fiel em tudo que se passa, em tudo que se fala. Veja, a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo do podcast sobre as características da igreja verdadeira. Mas a pergunta dele é interessante. E uma pessoa que está frequentando uma igreja, sinceramente, e ela não sabe que é falsa e tal, em Atos, se eu não me engano, capítulo 19 ou 20, agora não me lembro, está escrito que Deus não considera o tempo de ignorância. Então, Deus ele vai julgar de maneira justa todas as pessoas. E julgar de acordo com o que aquela pessoa conhece. Alguém me perguntou esses dias assim, como é que Deus vai julgar uma pessoa que tem doença mental? Vai salvar, vai se perder? Eu disse, olha, eu não sei qual será o julgamento, eu só sei de uma coisa, vai ser perfeitamente justo. E a sentença que ele der para aquela pessoa vai ser perfeitamente justa, se for salvação ou perdição. Então Deus vai julgar a pessoa de acordo com o que ela conhece. O problema é o seguinte, Axa, quem está nos assistindo aqui não vai ter mais desculpa, porque vai conhecer. Né? Isso é verdade. Falando sobre não vai ter mais desculpas, que tal você tirar todas as suas dúvidas? A Procura da Verdade é o presente que nós queremos oferecer para você agora. Chega de graça na sua casa, afinal de contas é presente. A gente não paga por presente, a gente recebe e diz o quê? Obrigada, não é? Tem um capítulo sobre a igreja aí. Olha que legal. Inclusive, o autor desta revista é o pastor Felipe Amorim, que está aqui nesse bate-papo gostoso com a gente. Quer entender um pouco mais sobre a verdade? Essa revista vai ajudar você a encontrar na Bíblia. Não é a revista que vai te falar o certo ou errado, ela direciona você para a Bíblia e na Bíblia você vai entender qual é a perfeita e pura vontade de Deus para mim e para a sua vida. Sobre, por exemplo, nesse tema de hoje, qual a igreja verdadeira, né, pastor? Quer pedir? Já te passo o número agora, pelo nosso WhatsApp no 12981510081. É só entrar em contato com a gente, vai ser um prazer enviar para você, tá bom? Tá, então eu vou levantar a bola aqui e vocês cortam, hein? Seguinte, a gente já falou aqui que tem algumas igrejas falsas e tal, tem que procurar a Bíblia. Mas a pergunta, talvez, para algumas pessoas é necessário ir para a igreja mesmo? Eu não posso ser um cristão só na minha casa? Principalmente depois da pandemia, ficou tão confortável assistir, né, ali a live da igreja. Pois é, você nem sai da cama, né, e tal. Não precisa nem escovar o dente, gente! Já fica lá e tá tudo resolvido. Eu preciso ir para a igreja mesmo. Natanael, o que você podia, inicialmente, assim, contribuir com isso? Assim, por que você acha que a igreja é importante para você, por exemplo? Olha, a igreja, ela é um hospital, né? Nós somos os doentes, nós somos os pecadores. E na igreja, cara, assim, é difícil falar porque é muita coisa que envolve. É muita coisa que envolve. Por exemplo, é importante que nós tenhamos um convívio em comunidade, com pessoas que compartilham a mesma fé, com pessoas que compartilham as mesmas ideias. É na igreja que eu também vou aprender. Claro que eu não vou passar essa responsabilidade unicamente para a igreja, porque eu também devo fazer isso na minha casa, mas é na igreja onde eu também vou aprender, onde eu vou me envolver em trabalhos missionários. Muitas vezes aqueles que são os desigrejados, né, que não precisam da igreja e tudo mais, talvez eles até se resolvam do ponto de vista pessoal dele, talvez ele até se resolva, ele consiga ali aprender, porque ele vai conseguir, sei lá, em um podcast, viu alguém ali, consegue aprender. Como agora, por exemplo. Isso, de alguma forma, faz parte dessa igreja do desigrejado. Porque ele tá ali aprendendo, a gente tá conversando, ele tá pegando conteúdo. Só que a gente precisa recordar, a gente precisa lembrar que a vida cristã não é só comer.
A vida cristã é também alimentar. Aham. E normalmente quando eu faço parte desse grupo de desigrejados, essa outra parte ela não é suprida, ela não faz parte do meu relacionamento com Deus. Nós temos uma grande comissão que foi encomendada por Jesus, que muitas vezes é tomada como uma grande omissão. Porque eu me alimento, eu aprendo, mas eu não compartilho isso com ninguém. E quando eu compartilho isso com alguém, ainda nessa condição de desigrejado, essa outra pessoa ela também não tem para onde ir, ela não tem onde se ancorar. Do ponto de vista emocional, é muito importante o convívio da igreja. Do ponto de vista psicológico, é muito importante esse convívio com a comunidade. Do ponto de vista espiritual, missional, enfim, de todos os pontos de vista possíveis, é importante esse relacionamento, é importante esse convívio. E a pandemia especialmente trouxe isso. A gente vive numa época onde as pessoas elas tendem cada vez mais a se isolar. Aham. Elas tendem a viver cada vez mais uma vida muito, muito fechada nela mesma. E isso não é saudável. Eu não sou psicólogo, eu nem consigo entrar em questões técnicas desse assunto, mas nós sabemos que isso não é saudável, porque nós somos pessoas sociais, nós precisamos de uma comunidade. E aí vem o ponto. Se eu não me fortaleço em uma comunidade que compartilha dessa fé comigo, naturalmente eu vou ter outra comunidade, porque nós temos grupos. Sim. Para quem tá vendo aqui é a igreja e aqui é a minha comunidade, por exemplo, do trabalho. Eu não vou para essa, mas eu tô constantemente nessa. E eu tô constantemente bebendo dessa daqui. A gente sabe que as amizades, elas também influenciam a gente. Se eu tenho amizades aqui, eu vou ter esse grupo me puxando e eu vou ter também esse grupo me puxando. Agora, se eu não tenho aqui, eu vou ter só esse grupo me puxando. Então, a tendência a eu largar, inclusive, a minha não igreja, né? A minha igreja que não existe, a minha igreja invisível, ela acaba se tornando muito maior. As chances disso acontecer são muito maiores, exatamente pelo fato de que eu não tenho esse grupo que fortalece a minha fé, que fortalece a minha amizade. Cara, eu tava até anotando aqui para não esquecer, porque você falou da pandemia, e às vezes a gente ouve gente dizendo assim, olha, a pandemia nos ensinou que a gente não precisa da igreja. Gente, é exatamente o contrário, porque as pessoas... Olha, eu vi isso, eu não só li isso em alguns lugares, eu li também, mas eu vi isso, gente entrando em depressão porque não conseguia abraçar e ser abraçado. Vocês devem ter visto durante a pandemia as pessoas abraçando o outro pelo plástico, né? Eu vi uma cena interessante, elas colocaram tipo uma tela de plástico assim, que você enfiava os braços, também dentro de um plástico, para abraçar a pessoa do outro lado, para não ter o contato, mas para abraçar. Por quê? Porque tinha muita gente sofrendo pelo isolamento. Então, em vez da pandemia nos mostrar que é possível viver sozinhos, a pandemia nos mostrou que é prejudicial viver sozinho. A gente precisa de uma comunidade. E quando a gente fala da igreja, a gente precisa da comunidade da fé. Eu trouxe aqui um dado sobre os desigrejados que você tocou. É um dado, se eu não me engano, do último censo do IBGE. Não esse do ano passado, o outro. Diz assim, uma estatística do IBGE indica que existem 4 milhões de pessoas no Brasil que se declaram evangélicas, mas não frequentam nenhuma igreja. São os tais os desigrejados. É possível ser cristão e se autodeclarar desigrejado? Veja, é difícil você entender isso. Por quê? Porque uma das premissas do cristianismo é frequentar uma comunidade da fé. E eu vou ler um texto aqui, tá? Em Hebreus 10, 25. Paulo está falando com... E, veja, para quem Paulo escreveu a carta aos Hebreus? Para os Hebreus, pastor. Para os Hebreus. Mas quais Hebreus? E Paulo escreveu essa carta depois do ano 70. O que estava acontecendo? Houve ali a invasão de Jerusalém pelos romanos, a diáspora, os hebreus estavam fugindo, eles estavam sendo perseguidos, torturados, com os bens tomados. Então eles estavam isolados, eles estavam escondidos, os hebreus. Aí Paulo escreve uma carta para eles dizendo assim, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia com D maiúsculo. Paulo está dizendo assim, ó, vocês estão aí perseguidos, vocês estão escondidos e tal, mas não deixem de se congregar. Ele fala aqui, a palavra no original é congregar, é gente junta. Por quê? Tem duas coisas que ele fala aqui. Primeiro, porque na igreja nós recebemos encorajamento.
É assim, ó, eu chego na igreja, encontro a Axa, e a Axa vem, pastor e tal, eu tô passando por um problema, eu tô assim com essa dificuldade e tal. Aí, Axa, vou orar por você, aí você ora por mim, porque eu tô passando por esse problema aqui e tal. E a gente se apoia, a gente se encoraja. E a outra coisa, ele diz assim, que a gente deve frequentar a igreja de maneira mais intensa, quando o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus. Então, quanto mais próximo da volta de Jesus, mais a gente precisa frequentar a igreja. Aí você me diz assim, pastor, me dê um motivo para eu frequentar a igreja. Tá, eu vou te dar um, teria outros. Mais um, Deus mandou. Você é crente ou não é crente? Você é crente ou um rato, né? Deus mandou. E se Deus mandou, a gente obedece, né? Você queria falar. Deixa eu lembrar aqui agora, era um gancho que eu ia pegar do... Não deixemos de reunirmos como igreja. Ah, tá, lembrei. Vale. O interessante é que aqui, a gente tá falando de um contexto que não era necessariamente um contexto favorável para a reunião. Exatamente. E ainda em um contexto desfavorável, a recomendação é que nós participemos. É claro que existem pessoas em situações de saúde, Exatamente. De localização. Aí é uma exceção, né? Beleza, aí isso se entende, né? Existem exceções. Só que aqui a gente não está tratando da exceção, a gente está tratando da regra. Uhum. E a regra é que mesmo em situações desfavoráveis, sendo possível, a recomendação é que você faça isso. E o exemplo que o pastor trouxe aqui, né, de você vai na igreja ali, você pega um conselho e tudo mais, um ora pelo outro e você se fortalece, eu volto aqui com os meus 2 locais aqui, né? Se eu tenho um problema e eu trago para alguns amigos do trabalho e eu trago para alguns amigos da igreja, onde é mais provável que eu receba um conselho equivocado em relação ao meu problema? No trabalho. Porque a gente vai se abrir com alguém. É natural que alguns são mais fechados e tudo, mas em algum momento a gente vai se abrir com alguém. É mais natural que no trabalho eu receba conselhos equivocados, e se eu não tenho essa comunidade que vai me fortalecer, voltando a esse assunto do fortalecimento, eu posso ser levado a atender a esses requisitos. Eu lembro de uma vez, antes de estudar teologia e tal, eu trabalhei no mercado há algum tempo, e eu tive algumas pessoas no meu entorno que, digamos que não eram muito exemplares, né? E os conselhos entre esse grupo eram conselhos nada favoráveis, nada exemplares. Era muito comum dentro desse grupo ali, do meu grupo de trabalho, por exemplo, mentir para a esposa, traição, e eles se conversavam e se contavam como troféu, sabe? Como conquistas e tudo mais. Cara, é muito louco isso. É muito louco isso. E se eu não participo desse grupo que tá falando de princípios, que tá falando de questões éticas, bíblicas, você naturalmente vai ser envolvido por isso daqui. Sim, com certeza. Então, é muito delicado isso de eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não preciso da igreja. Cara, você precisa da igreja. Você precisa muito da igreja. E a questão, você ia fazer uma pergunta aí, né? Mas eu só quero mandar um beijo para Maria Fernanda, que é justamente essa questão ela também a auto se define como eu sou desigrejada, então a gente já trouxe para você, viu, lindona? Um beijo para você, muito obrigada pela sua participação, de que vamos procurar, né? E a gente vai aqui cada vez mais impulsionando o seu coração a buscar essa verdade na palavra de Deus. E também, pastor, cadê? A Jamile, que veio fazendo justamente a pergunta, pastor Felipe Amorim, e qual a função da igreja? A gente já tem falado aqui qual a função da igreja, né? Porque me parece que tantas igrejas diferentes, opiniões diferentes, deve ser porque ninguém deve saber o que ela é. Ou seja, tipo assim, não, a igreja não tem nenhuma função, tem várias igrejas, né? Várias crenças diferentes, ideias diferentes, mas tem sim, ela tem uma função e foi o próprio Jesus que nos ensinou isso, naquele né? texto de Paulo que eu li, lá em Hebreus, a igreja tem a função de encorajamento e de reunião daqueles que esperam a Jesus, né? Aqui, você quer falar? Posso dar um exemplo? Vai, dá um exemplo. A gente se empolga. Eu quero dar um exemplo. Vou contar um testemunho, irmão. Conte aí o testemunho. Eu não sou aquilo que nós comumente dizemos como adventista de berço, né? Eu não sou adventista de berço, eu me converti ali pelos meus 16 anos, mais ou menos, foi quando eu me batizei, e ali Desses, então... né,
Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Poucos anos ali. É uma questão de uns 2, 3 anos só. Nada mais do que isso. Não sei se é barba branca. Essa risadinha eu não confirma entendi. isso. Não entendi A barba essa branca risadinha. caiu farinha, né? Tava comendo pão e aí tinha aquele trigozinho em cima e caiu aqui. Mas beleza. E eu quero dar um testemunho sobre a função da igreja. Antes de conhecer o evangelho, eu, ali nos meus 15, 16 anos, eu tinha algumas amizades que não eram das melhores, né? Eu participava de um grupo, eu não estou dizendo que todo mundo que é skatista é errado na vida, mas eu fazia parte do grupo errado da vida ali, andava de skate, então tinha ali toda uma comunidade, usuários de droga e tudo mais. Eu nunca me envolvi, apesar de que às vezes eles consumiam na minha frente, mas graças a Deus, Deus botou ali juízo na minha cabeça naquela idade e eu nunca me envolvi com isso. Mas era o meu grupo. Era o meu time, era com quem eu andava. Inevitavelmente, com o passar dos anos, era bem provável que eu me envolvesse cada vez mais com isso. Mas nessa mesma idade, alguém me falou sobre o Clube de Desbravadores, que faz parte aqui da Igreja Adventista, é um departamento, uma área da Igreja Adventista que cuida ali, especialmente dos adolescentes, ali, os pré-adolescentes e tal, de 10 a 15 anos. Eu já estava no limiar ali de entrar nos Desbravadores, mas entrei com uns 15 anos, e o Desbravadores me apresentou a igreja. E eu comecei a participar das atividades que essa igreja promovia e tal, muito envolvido com o Clube dos Bravadores. Então, eu comecei a não ter mais tanto tempo para aquelas outras amizades, eu comecei a ter mais tempo para as amizades que eu desenvolvi dentro do Clube dos Bravadores. Uhum. E o Clube dos Bravadores, ele me levou para a igreja. E na igreja eu comecei a fazer amizades. Chegou um ponto que eu já não tinha mais aquelas amizades de antes. E eu tinha única e exclusivamente, claro, escola e tal, mas né, fora disso eu tinha a minha amizade, ou o meu grupo, era aquele grupo ali dentro daquela igreja. Eu comecei a mudar a forma de me vestir, eu comecei a mudar as músicas que eu escutava, eu comecei a mudar algumas práticas da minha vida, e hoje eu sou o que eu sou graças à igreja. É claro que eu tô falando que Deus foi quem fez esse trabalho, não tô isentando isso, mas a gente tá falando sobre a igreja. Sobre a função, né? Deus usou a igreja para me transformar na pessoa que eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma família estruturada, eu sou feliz da forma como eu vivo. Alguns veem como privações, né? Algumas coisas que nós não fazemos. Eu sou absolutamente feliz com as privações da vida que eu vivo. E eu tenho contato com algumas outras pessoas que não trilharam esse mesmo rumo que eu. Famílias desestruturadas, problemas em casamento, problemas financeiros, porque não sabem administrar bem as suas finanças, gastam com festas e outras coisas. E querendo ou não, toda essa estrutura que eu tenho hoje, ela de alguma forma ela está alicerçada na igreja. A igreja fez isso por mim. Repito, claro, foi Deus quem usou a igreja e tudo mais, mas foi quem foi o instrumento de Deus para me transformar na pessoa que eu sou hoje. E eu não me arrependo de frequentar uma igreja. Agora, pastor Felipe Amorim, ele está nos trazendo aqui... Quando a Axa começa a ser agora, pastor Felipe Amorim, que ela vai fazer uma pergunta difícil. Né? Ele está nos trazendo que ele, então, encontra essa igreja, tem a sua vida transformada, mas a Amanda Diniz, de Mauá... Beijos, Amanda. Ela diz assim, ó, se na Bíblia diz que Jesus tem várias ovelhas que não são do mesmo aprisco, né? Não são do meu aprisco, na verdade. Deixa eu fazer essa correção. E tem muitas ovelhas que estão felizes. Elas tiveram vidas transformadas, elas estão felizes. Mas ainda fala assim, porque hoje eu tenho, então, que escolher uma igreja. Se tem ovelhas que são de Jesus em vários apriscos, né? Ou julgar todas as outras. Nesse caso, eu não deveria ser fiel onde estou e apenas esperar o fim dos tempos, porque quando a gente vai para a Bíblia, fala que vai ter um determinado momento que Jesus chama. Então, se eu estou sendo fiel, se eu estou encontrando essa felicidade, se eu fui transformada, eu não tenho que ficar tranquilinha ali onde eu estou e está tudo certinho? Veja, Jesus realmente falou que ele tem ovelhas em outros apriscos, mas vai chegar um momento que ele vai fazer um chamado do sai dela, povo meu. Estou procurando o texto bíblico aqui, mas se até o Leandro Quadros um dia não encontrou o texto bíblico, imagine. Tá isentado, né? Apocalipse 18. Tá aqui. Apocalipse 18, 4.
Diz assim, ó: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Então, realmente, Jesus tem ovelhas em outros apriscos que não são dele. Mas vai chegar um momento que essas ovelhas ouvirão a voz de Jesus e terão que sair. E como é se ouvir a voz de Jesus? Porque a pessoa pode estar esperando assim: puxa, eu vou estar dormindo e de repente eu vou acordar com uma voz dentro do meu quarto. Não, a voz de Deus está aqui, ó, a Bíblia. Então, se você encontra na Bíblia e percebe que a igreja que você está frequentando não combina com a Bíblia, você acabou de ouvir o sai dela, povo meu. E aí, a igreja tem essa função de reunir no mesmo corpo aqueles que são fiéis a Jesus, que são fiéis à cabeça. E eu queria usar essa metáfora que Paulo usa, 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. E aí Paulo vai discorrendo, ele diz que a igreja, as pessoas são o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Então esse corpo não pode pensar e agir diferente do que a cabeça pensa e envia os comandos. Então, essa igreja precisa ser uma igreja que está a partir da cabeça, que é Jesus. Eu tô olhando aqui de lado, de rabo de olho, eu tô vendo nosso tempo acabando e a gente não tocou ainda num ponto. Vai aí que depois eu passo esse ponto. Não, eu tava pensando aqui nesse lance de ovelhas em outros apriscos, né? De um rebanho de Deus em diferentes igrejas. Há pessoas sinceras em todas as denominações. Há pessoas sinceras em diferentes denominações religiosas, diferentes igrejas. O grande ponto é que quando nós ouvimos a voz de Deus e nós percebemos, por exemplo, eu sou sincero na igreja A e eu vivi uma vida de sinceridade. E enquanto eu vivo essa vida de sinceridade dentro dessa igreja, dentro dessa dominação A, tá tudo certo comigo e com Deus. Eu tô ali vivendo uma vida com Jesus. Dentro do que eu conheço. Dentro do que eu conheço. Agora, o grande ponto é que a partir do momento que eu vou me aperfeiçoando, me aprimorando cada vez mais, que eu vou estudando cada vez mais e aprendendo cada vez mais da Bíblia, e eu percebo que há incompatibilidade em algumas coisas, a partir daquele momento eu preciso tomar uma decisão. Sim. Eu preciso fazer uma mudança. A ação do Apocalipse 18, versículo 4. Que é o sai dela, pra mim, por exemplo, que percebi algumas inconsistências e que eu preciso, poxa, mas a Bíblia fala isso e de repente lá na minha denominação isso não é ensinado, isso não é praticado. Alguma coisa eu preciso fazer. Alguma coisa precisa ser feita. Porque aí, se você é uma pessoa sincera, você conheceu o erro e continua no erro, assim sua sinceridade acabou. de acabar. Né? Sim. Mas veja, ó, a diretora, você não está vendo a diretora, mas ela acabou de levantar uma placa ali dizendo que a gente só tem 5 minutos. E eu quero falar sobre as características bíblicas da igreja verdadeira. Sim. Então, eu vou passar rápido aqui, tá bom? Depois você assiste esse podcast mais vezes aí ou ouve. Então, vamos lá. Primeira coisa, como é que a igreja considera a Bíblia? Efésios 2, 19 e 20 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, a igreja tem como fundamento os apóstolos e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, o que foi escrito e inspirado por Deus. Como é que a igreja de Deus ensina sobre a salvação? Você pode ler Atos 16, 30. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Então, a igreja verdadeira ensina que a salvação é só por Cristo. Não é pelo que eu faço, não é por pagar indulgência, não é por rezar, não é por orar, não é por fazer boas obras, não é por ser caridoso. A salvação está pela graça de Cristo. Qual a mensagem central da igreja de Deus na terra? É João 14, de 1 a 3, e todos os textos que falam sobre a volta de Jesus. Veja, o tema mais falado na Bíblia é a segunda vinda de Cristo. Como é que uma igreja que diz que é de Cristo não fala sobre o tema que ele mais falou? Então, a igreja verdadeira precisa ter uma ênfase na segunda vinda de Cristo. A ênfase da igreja não é na terra. A ênfase da igreja é preparar um povo na terra para ir morar nos 1000 anos com Deus no céu e depois na nova terra pela eternidade. O que a igreja fala sobre a lei de Deus? Vou falar só João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A igreja verdadeira de Deus precisa ensinar que os 10 mandamentos estão em vigor. Não 9, não 8, mas os 10 mandamentos. Ela tem uma característica especial. Apocalipse 12, 17 diz que é o testemunho de Jesus e a guarda dos mandamentos. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tá? E ela ensina que o 4º mandamento é válido,
A gente vê isso em Isaías 58:13, Ezequiel 20:12-20, Êxodo 28:8-11. E ela é um movimento mundial, segundo Mateus 24:14, e tinha muito mais coisa aqui, gente. Mas veja, o que eu estou querendo dizer? É que existem na Bíblia as características da Igreja de Deus. E a gente precisa conhecer a palavra. Hoje, você deve ter percebido isso, Natanael, também no seu ministério, a gente vive uma espécie de cristianismo sentimental. Então, é um cristianismo a partir do que eu sinto. Eu sinto que tem que ser assim, eu sinto... Gente, a gente sente até dor de barriga, né, gente? Não tem... Se a gente for se guiar por tudo que a gente sente, a gente está perdido. É o que a Bíblia diz e isso é o que é importante. É isso aí. A gente vai finalizando já, mandando um abraço pro Dimitri. Ele diz assim, essa história que existe igreja falsa, igreja verdadeira, vai dar um BO para toda a eternidade, mas olha, eu tô aqui rindo desesperado, porque não vou a igreja nenhuma. Que tal começar a estudar mais a palavra de Deus, pois o Espírito Santo vai conduzindo o seu coração. E nada melhor do que o nosso presente para auxiliar você nesse estudo. A Procura da Verdade é o presente que chega na sua casa. É só dizer que você aceita receber. E a gente vai fazer festa quando receber a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 12981510081. Paga quanto, Axia? Nada, de graça, é presente, né? Então você já pode mandar o seu recadinho agora mesmo. A gente queria muito mais tempo, mas Pastor Natanael, acabou, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. A oportunidade de estar aqui para a gente trocar essa ideia. Com certeza. Pastor Felipe Amorim, até a próxima, né? Estamos juntos aí. Semana que vem tem mais, né? Nem lembro qual é o tema da semana que vem, mas você vai ver quando chegar na semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.